que eu vou aprender a lutar se dá pra hoje em dia tudo resolver com resolve, velho? Pior que é, né, nego? Vai A suar. única chance que você vai ter de lutar é no carnaval. Pô, mas os caras do carnaval, os caras esperam um ano inteiro pra ir pra uma avenida que tá cheia de homem e mulher e Pra trocar soco. coisas estranhas, entendeu? Os caras querem se pegar com um homem, velho. Que viagem é essa, velho? Modernidade, negão. Nos Bem-vindo dois ao mundo sentidos. moderno. Tá ligado? Nos dois sentidos, né, negão? Você esperar um ano inteiro pra poder se pegar com um homem, velho. Que loucura. Bem-vindo à modernidade. Ah, deixa eu... Mas chora tá me porra aí. Melhor? Não, isso aí tá tranquilão. Isso aí é bom de porrada mesmo. Careca é cabuloso. Isso aí é quando os caras treinavam pra invadir castelo, pô. Subiu uma arete de cerco, né? Pra quebrar o portão. Pensou mesmo com enxaqueca. Vai te querendo aí. chorar que só porra, velho. Ia, pô, velho. Toma no cu, velho. Ah, o careca é bom. Agora é Vai. porrada, hein? Bem burro daquele ali, Careca acho que eu desmontava já. é uma parceria. Fica aí. Os caras é de aí. É o Hip Man. Mas aí já é diferente, né? Aí botou as luvas, envolve dinheiro, aí o pau quebra. Caralho. Caraca, é bom, velho. Os caras que vivem do Kung Fu, eles fazem outra. Eles vivem de quê assim? Tipo, caralho, vamos ter uma fonte de renda. Ou eu vou treinar Monge. Kung Fu até que foda-se. Monge vive disso aí, ó. Show e doação, pô. As Ah, coisas É que a tipo natureza religião, pô. dá. Tudo isso os caras fazem um circo de solé, né, velho? E ficar pulando, não sei o quê. É, os caras botam as lanças no pescoço. Doideira. É tipo extrema, velho. Eles amam ser. Às 6 horas. É um pouco mais prático, né? Às 6 horas da manhã, já estávamos em um vilarejo da ilha recebendo as doações Olá. da comunidade. Uma cerimônia praticada todos os dias pelos monges, Léo. desde que Buda fundou sua comunidade de discípulos. Os monges vivem de forma simples, andam descalços, dormem sobre esteiras, fazem 2 refeições ao dia e tudo o que comem é doado. Eles vivem em templos budistas e não têm contato com dinheiro. Monges e monjas têm o cabelo raspado e usam o mesmo estilo de roupa, porque isso cria uma uniformidade de intenção. As roupas são de Tem uns cor ali que tá com a entrada igual a sua, porque Vitor. no budismo ela Nem cabelo significa tem mais, transformação, coragem e espírito de sacrifício. E também é a cor da iluminação, o mais alto grau de perfeição. A ver aí, ó. Esse templo que ficamos em Koh Phangan, uma ilha da costa leste da Tailândia, é um templo de meditação. Então todos acordam às 4 horas da madrugada e às 4h30 começam a meditar, no escuro. Por isso não temos imagens. Às 6 da manhã a meditação termina. Então é quando os monges saem para receber as doações de comida da comunidade. É tipo um mormo, né? Só que Esse careca ritual do de arroz roupão, né? se repete todos os dias nos países budistas onde vivem os Basicamente. monges.
Os moradores locais colocam o arroz nesse pote que os monges carregam, além de outros tipos de comidas e bebidas. Não, Jofre, isso aí não briga não, isso aí só medita. Nos países asiáticos, é comum você ver comida em saquinhos plásticos. Esse saquinho é a embalagem descartável deles, e eles amarram com aqueles elásticos de prender dinheiro. A cerimônia se estende por muitos lugares do vilarejo. Quando os moradores locais fazem as doações, os monges fazem uma pequena prece para abençoar o alimento e a pessoa que doou. Eu e o namorado fomos os ajudantes dos monges. No caso do namorado, por ser homem, ele pode tocar nos monges. Então, as comidas e bebidas, o namorado pegava diretamente da mão dos monges e colocava dentro desse balde. Quando o balde ficava cheio, ele colocava dentro do carro e pegava um balde vazio. Como esse templo é distante da vila, os monges vão de carro. O carro também é uma doação, e os monges usam para se locomover até eventos, hospitais, outros templos, ou qualquer lugar que eles vão para orar pelas pessoas. Por um recém-nascido, um doente ou alguém que faleceu. Eles oram também para bens materiais conquistados pelas pessoas, como forma de agradecimento. Quando o templo está dentro da cidade ou de uma vila, os monges saem a pé para receber as doações. No meu caso, que sou mulher, eu não posso tocar os monges homens. Então, quando foi o meu momento de ajudar, eu esperava eles colocarem as comidas e bebidas diretamente dentro do balde. Os intocáveis. Eu não posso pegar nada diretamente da mão deles, mas das monjas tudo bem. A questão é apenas não tocá-los, mas eles conversam com as mulheres normalmente. Vou contar algumas curiosidades sobre os monges. O monge é tipo Batman, né, velho? Eles só podem comer até o meio-dia. Eles não podem trabalhar. Eles possuem celulares, Facebook e tiram fotos. Se necessário, usam o Google Tradutor para se comunicar. Isso porque o budismo tem como ensinamento o caminho do meio, ou seja, eles precisam adaptar seu modo de vida de forma equilibrada entre o espiritual e o físico. Além Hoje disso, no Zap é os caras só mandando pornô e ele não pode me macular. É uma boa forma de propagar os ensinamentos pegar o e Zap as do monge e crenças mandar do um budismo. pornozão cabuloso. Eles não podem praticar nenhum tipo de esporte, mas todos adoram futebol. Eles não podem escutar música, apesar de alguns ignorarem essa regra. Eles seguem 228 regras. Dessas, apenas 4 são sem perdão. Eles podem deixar de ser monges. Primeira, não fazer sexo. Segunda, não matar. Terceira, não mentir sobre estar iluminado. Quarta, não roubar. As monjas mulheres têm que seguir 325 regras, quase 100 a mais que os homens, pois eles acreditam que as mulheres não têm tanta facilidade para desapegar da família e dos amigos para se dedicar à religião. Brinco com os monges aí, ó. É possível se tornar um monge e deixar de ser quando quiser. Muitas famílias colocam seus filhos em escolas de monges porque seu ensino é público. Portanto, ao se formarem, muitos deixam esse estilo de vida para trás. Existe uma faculdade para monges. Eles têm como opção se formar em História, Inglês ou Religião, e o curso tem duração de 4 anos. Eles só se tornam monges aos 20 anos. Antes disso, são aprendizes de monges e só têm 10 regras a seguir. A religião budista é uma religião linda. Você é livre para tomar suas decisões. O que importa é fazer o bem sempre e ter boas intenções. Não trolei, vai se fuder, meu irmão. Meio milênio antes de Cristo, o príncipe hindu Siddhartha Gautama deixou sua vida de luxo, seu palácio e sua família para seguir os passos da mendicância, do jejum e da meditação. E acabou criando uma religião que crê no homem e que hoje influencia cada vez mais pessoas no mundo todo. A história da vida de Buda é fascinante. Sou monge, não. Quando terminamos de receber as doações de comida da comunidade, voltamos para o templo. Lá, as monjas prepararam tudo para o café da manhã e nós ajudamos.
Nos países asiáticos, as pessoas comem comida no café da manhã. Ainda bem que as pessoas o comem monge comida. chefe do Imagina templo só que loucura. Se comesse, sei lá, metal. Já pensasse? Cara, às vezes eu tenho vontade de agredir o Vitor, velho. Eu gosto muito de você, Vitor, mas às vezes você. Esse seu entretenimento bobo me pega. serve. Depois, o segundo monge, que é o segundo chefe. Os demais monges homens, as monjas e no final, nós. Antes de comer, agradecemos a Buda 3 vezes, Tamo junto. colocando a testa no Tamo chão e em seguida unindo as mãos de frente ao Não, corpo. Dogado, ainda não. Os movimentos são feitos de uma forma minuciosa e as monjas nos ensinaram várias vezes, até ficar perfeito. Comemos sentados no chão, com a bandeja apoiada em um suporte muito bonito de madeira. Depois do café da manhã, ajudamos nas atividades. Lavamos a louça, Ela é bom, limpamos o bicho. chão e varremos as folhas que caíram das árvores. Atividades que se repetem todos os dias. Nesse templo, homens e mulheres dormem separados. Então, o namorado ganhou um quarto no predinho dos monges e eu ganhei um quarto no predinho das monjas. Vou não, tá vindo. O quarto era simples, tinha apenas um ventilador, uma cama, sem colchão, porque os monges não usam colchão, um travesseiro e 2 mantas, o suficiente. O banheiro é o tradicional banheiro dos países asiáticos, vaso sanitário no chão e banho gelado de canequinha. O almoço é servido às 11h30 e depois do meio-dia os monges não fazem mais nenhuma refeição. Durante o resto do dia podíamos fazer o que quiséssemos e às 6h30 da noite tinha meditação novamente, até às 8 da noite. Passamos 3 dias nesse templo e adoramos viver essa experiência incrível. Ou nem mesmo ser fã desse esporte para saber a resposta para a seguinte pergunta: Esse onde filme é se bom pra originou caralho, a maior parte das artes marciais contemporâneas? Na Ásia, claro. São justamente os mestres japoneses, chineses e coreanos que, de geração em geração, ensinam os especialistas em karatê, taekwondo, aikido e outras artes marciais. Na China, a história dessas artes é especialmente interessante. Ela está intimamente ligada à religião. As pessoas acreditam que foi a comunidade de monges locais que deu origem à maioria das artes marciais da nação. Mas é claro que não estamos falando de monges comuns, mas dos guerreiros do lendário mosteiro Shaolin, aqueles que o George Lucas, autor da saga Star Wars, usou como modelo para os Cavaleiros Jedi. Há centenas de anos que se criam lendas sobre essas pessoas. Muitos o consideram super-humanos, capazes de superar os limites da razão, o limiar da dor e as leis da física. No vídeo de hoje, vamos falar detalhadamente sobre o árduo treinamento dos monges Shaolin, sobre o que eles têm que passar para a iniciação e por que todos os consideram invencíveis. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de fazer isso. Assim, os novos vídeos definitivamente não se perderão nas recomendações. Vamos lá. A entradinha já tá com. Educação das crianças. Antes de prosseguirmos para o programa de treinamento para jovens monges, vamos relembrar brevemente a história do mosteiro Shaolin. Ele surgiu no século V e já no século VI ele se tornou uma parte indissociável da educação dos guerreiros e dos defensores do Império Chinês. Isso continuou assim por muitos séculos, até que nos anos 20 do século passado, um comandante ateou fogo ao lendário berço dos incríveis lutadores. No grande incêndio, importantes fontes de conhecimento foram destruídas, as quais os mestres transmitiam de geração em geração. Durante meio século, o mosteiro Shaolin caiu no esquecimento. Os professores que possuíam técnicas preciosas estavam morrendo gradualmente, por isso o futuro das antigas tradições estava em risco. Felizmente, as autoridades chinesas deram um alarme a tempo e nos anos 80 uma nova página começou na vida do mosteiro. Para se tornar um guerreiro Shaolin, você deve começar sua jornada desde muito cedo. A formação pode começar a partir dos 3 anos e não há moleza para os alunos mais novos, não. Eles, assim como os adultos, levantam-se às 5 da manhã e
vão Eu treinar. ia Não é apanhar do raro que menino as desse, se crianças ligasse comigo. chorem e peçam para serem levadas de volta para suas mães, como acontece nos acampamentos infantis comuns. Mas os professores, é claro, não cedem a essas manipulações. Com o tempo, os meninos se acostumam com o fato de que não podem ver seus pais mais do que uma vez a cada 2 meses, e então se dedicam totalmente ao processo de aprendizagem. O total de horas de atividades físicas diárias chega a 5, algo que provavelmente nem mesmo um atleta olímpico sonha fazer. O treinamento inclui aperfeiçoar os elementos do Kung Fu, golpes, saltos, agarrões, exercícios de equilíbrio. Além disso, os pequenos lutadores estudam os ensinamentos budistas e realizam trabalhos domésticos durante várias horas por dia, de modo que quase não tem tempo para brincadeiras despreocupadas e tolices. Descendo as aquele robozinho escadas. que limpa a casa. Quer saber mais detalhes sobre quais Pega esse exercícios robôzinho os da monges praticam para atingir a forma física ideal? Já vamos contar tudo. Aqui está um exemplo de uma sessão de treinamento típica do arsenal desses guerreiros habilidosos. Diga a verdade, você ficou cansado só de olhar para eles, né? caralho. Nesse exercício estão envolvidos todos os grupos musculares, então uma pessoa despreparada muito provavelmente não conseguirá fazer nem mesmo alguns segundos. Fazer prancha não é nada em comparação com isso aqui. Isso sem falar das variações do exercício com parada de mão e saltos. Normalmente, a primeira sessão de treinamento dos Shaolins começa antes do café da manhã. Nas horas matinais, os monges preparam todo o corpo, não, monge, aí você tá alongam e fudendo a aquecem play, os monge. músculos e também treinam as chamadas habilidades infantis, ou seja, a flexibilidade e o equilíbrio. Os adultos costumam perdê-las com o passar dos anos. Mas não pense que isso não cansa. Além disso, eles correm, fazem flexões e pulam. Tudo isso depois do belo aquecimento. O treino dura cerca de 1 hora e depois dele os monges tomam o café da manhã, estudam teologia, cuidam do território do templo e descansam um pouco. À tarde é hora de um segundo treinamento, desta vez para a resistência e as habilidades de combate, sobre as quais falaremos mais adiante. Mãos de ferro. O próximo exercício não tem esse nome em vão. Seu objetivo é deixar certas partes do corpo tão fortes como se elas fossem feitas de metal de verdade. Mas ele é necessário não só para espetaculares apresentações públicas, apesar de que os shows de monges Shaolin atraem milhares de turistas à China todos os anos. A tarefa é suportar golpes muito fortes do inimigo no torso, nas extremidades e na cabeça, sem sentir as consequências, assim Pode como usar arrombar. contra este inimigo partes do corpo que são tão fortes quanto armas brancas. Explicar como exatamente os monges endurecem suas mãos ou barriga é bastante difícil, mas dizem que para isso é necessário direcionar a energia interna Qi para a parte certa do corpo, bem como prestar muita atenção na respiração. Por exemplo, prender a respiração nos momentos certos e dar golpes exclusivamente na inspiração. No entanto, a técnica completa para realizar tais truques não é conhecida por ninguém, nem mesmo na própria China. Os monges Shaolin nunca foram fãs de revelar seus próprios isso eu vou ver, segredos. não. Ao Vai olhar pouco, esses não. exercícios para fudendo, desenvolver velho. a mão de ferro, você Esse pode não vídeo já tá entender me a princípio sendo recomendado qual é o pra mim faz um sentido mês dele, já, velho. mas acredite, fazê-los corretamente é Que muito vídeo? mais difícil do que parece. Essa prática com Ah, golpes na ainda, água, por cara? exemplo, aprimora a precisão e a força de um guerreiro. Se você já caiu na piscina de barriga, então você sabe que não há nada de agradável em uma colisão dessas pra com caralho, líquido. velho. É o mesmo caso aqui, só que os monges não sentem mais essa dor. Frequentemente, os professores fazem seus alunos fazerem essa tarefa em dias especialmente frios. Assim, além da força do golpe, eles também têm que treinar a tolerância a quaisquer condições climáticas. Aqui temos outro exemplo. Os monges ficam em frente a potes com areia ou grãos e enfiam alternadamente suas palmas esticadas neles. Você acha que depois de alguns segundos, essa brincadeira começa a se transformar em uma verdadeira tortura para os dedos, já que eles escondem muitas terminações nervosas e os monges têm que fazer isso por cerca de 1 hora, quase todos os dias. O resultado são dedos tão poderosos quanto as garras do Wolverine e que não sentem nenhuma dor. Corrida sobre a água. Ah, que bom. Acredita-se que apenas uma pessoa poderia andar na superfície da água e Crisenja, não né, afundar, mas os monges Shaolin podem Caralho, fazer até mesmo Crisenja, isso. véi. Este é o Xi Liliang, e há alguns anos ele percorreu uma distância de 125 metros dessa maneira, mas com uma condição pequena. Sob seus pés havia uma ponte frágil feita de tábuas finas. E se você acha que isso torna a tarefa facilmente realizável, então você está profundamente enganado. Essas placas de compensado simplesmente flutuam na água e não são fixadas
fixadas de nenhuma forma. Isso dá uma certa aderência ao correr, claro, mas para correr por pelo menos alguns metros sobre essa estrutura e não ir para debaixo d'água, você precisa ter uma velocidade incrível, um equilíbrio perfeito e muita força física. Este aluno do mosteiro Shaolin é o detentor do recorde mundial de corrida sobre a água. Sua primeira conquista, registrada em 2009, foi de 18 metros. Imagine só, para isso ele treinou por cerca de 10 anos. Com o passar dos anos, o chinês melhorou seus resultados. No futuro, ele planeja cobrir uma distância total de 150 metros. Já os céticos sugerem que ele corra pelo menos alguns passos sem as tábuas. Nós, enquanto isso, convidamos você a se inspirar no exemplo de Xin Liang, porque sua história merece. Ele não apenas sentiu na pele todas as dificuldades de um aluno da dura escola Shaolin, mas também chegou nela muito mais tarde do que deveria. O treinamento do monge começou apenas em 2000, quando ele já era adulto e trabalhava como um simples motorista. Quando era criança, o Xi gostava muito de filmes de Kung Fu e sempre sonhou em ser como os personagens deles. Um dia, ao passar por um Shaolin, ele decidiu largar tudo e se dedicar às artes marciais. É ou não é uma história de super-herói? Caminhada que nada bem, mas se houver 100 deles ao mesmo tempo, a pressão será distribuída uniformemente no pé ou nas costas e você ficará protegido contra quaisquer sensações dolorosas. Só é preciso prática, sob a supervisão de um profissional, claro. Outro truque espetacular que sempre faz sucesso com o público é correr pelo carvão em brasa. Como as pessoas conseguem não se queimar? A resposta é simples. Normalmente, os pés ou as mãos são molhados antes. O líquido evapora instantaneamente e forma uma camada protetora de vapor na pele. Você pode observar o mesmo fenômeno se colocar um pouco de água em uma frigideira quente. Afinal, a água não se espalha por ela como numa mesa, certo? Ela forma uma bolinha que rola pela superfície. Isso é precisamente por causa dessa camada protetora de vapor. No entanto, você precisa andar pelas brasas bem rápido para reduzir o risco de se queimar. E aí, cara?